Queridos, eu quero ler somente um versículo da palavra de Deus, em Provérbios 1, versículo 1. Provérbios 1, versículo 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Essa é a introdução ao livro de Provérbios. Queridos, Provérbios é um manual de sabedoria para a vida. Sabedoria divina e não sabedoria humana, né? Sabedoria do alto, né, de Deus, e não sabedoria aqui dessa terra. É a sabedoria que nos toma aí pela mão e nos conduz em segurança, firmes pelos caminhos da sanidade, sanidade mental, santidade de vida, justiça, misericórdia, fidelidade e amor. Interessante que provérbios são 31 provérbios. Daria aí um para cada dia. É um conselho. Muitos utilizam essa prática e se tornam a cada dia pessoas mais sábias, porque os provérbios são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, os provérbios são máximas ditas em frases curtas, com o objetivo de extrair desses provérbios, uma lição. Precisamos, no entanto, entender, queridos, que os provérbios de Salomão, né, eles não eram meramente uma coletânea de dizeres sábios dos antigos, somente palavras de sabedoria humana. Não, muitos imaginam isso, mas na verdade os provérbios, eles foram ditados literalmente pelo Espírito Santo de Deus a Salomão e aos demais escritores do livro de Provérbios. E no livro de Provérbios, nós encontramos mensagens tremendas para o nosso viver diário. É cada conselho, queridos, para o nosso dia a dia, que se praticássemos, se guardássemos essa palavra no coração com o objetivo de praticar com a ajuda do Espírito Santo, nós teríamos menos problema no nosso dia a dia. Por exemplo, lá em Provérbios 14, 23, diz o seguinte: em todo trabalho aproveito, mas meras palavras só conduzem à pobreza. Algumas pessoas, elas acham que não existe proveito algum, né, em fazer determinados serviços. Não há proveito, não compensa, não vale a pena, tenho vergonha. Mas a Bíblia diz, no provérbio que acabamos de ler, que em todo trabalho há proveito. Então, as meras palavras de desejos em trabalhar não substitui a ação do trabalho. Hoje em dia, queridos, eu sempre repito isso, não falta trabalho. O que falta são trabalhadores. Um tempo atrás, eu tive o privilégio de tomar um café de um rapaz, estava vendendo café no posto de gás. Terno, gravata, com a bandejinha, uma garrafa. Pena que o café era ruim, mas estava ali trabalhando. Outra feita, no sinal, um senhor de aproximadamente 70 anos, vendendo bala house. Aí eu falo como meu pai falava, vergonha? Não, querido, vergonha é roubar e não poder carregar. É um ditado dos antigos também, que talvez esse ditado tenha me guardado também de cometer furtos. Vergonha é roubar e não poder carregar. Então, trabalho não falta. O que falta são trabalhadores dispostos a trabalhar, a arregaçar as mangas e ir para a luta. Eu já mencionei algumas vezes que, em épocas de desemprego, eu nunca parei. Nunca parei. Já fui vendedor de sapato, já fui almoxerife de empresa de ônibus, já fui zelador de igreja, vendedor de produtos alimentícios, pintor profissional, já vendi pizza na rua, fui técnico de telefonia, atualmente sou motorista por aplicativo. Eu trabalho em média, às vezes, 12 horas, 10 horas por dia. Eu não digo isso para me engrandecer, não, queridos. Não faço mais do que minha obrigação. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não deve nem comer. Então, que sirva de alerta para cada um dos irmãos. Numa época que estamos atual, com tanta tecnologia, com tantas receitas via YouTube, só não ganha dinheiro quem não quer, né? Ainda estamos numa situação que ainda dá para se vender as coisas, tem tantos aplicativos, tantas coisas possíveis para a pessoa se reinventar, trabalhar, arrecadar, ter, não somente para acumular, mas também para distribuir, para ajudar, para contribuir com as pessoas que estão passando
por necessidade. Então, para quem quer trabalhar, nunca falta trabalho. Porém, amados, a bem da verdade, a mão que não se ocupa com o trabalho acaba se ocupando com o crime. Esse é fato. A mão que não se ocupa com o trabalho, consequentemente, vai se ocupar com o crime. Grande parte da miséria existente no mundo hoje é devido às pessoas preguiçosas, pessoas que se apoiam nos outros, pessoas que são, desculpa a expressão, verdadeiros parasitas da sociedade, pessoas que sentem vergonha de vender um picolé na praia ou vender uma água no semáforo, mas que não sentem vergonha de viver às custas dos outros e pedir esmolas nas esquinas. Sabe qual é a verdade dos fatos? Todo aquele que se rende à preguiça, todo aquele que se rende à preguiça se torna um peso para o Estado, uma vergonha para a família e uma ameaça à paz social. Provérbios 14, 23. Vou ler mais uma vez. Em todo trabalho há proveito, mas meras palavras só conduzem à pobreza. Queridos, os tolos, idiotas, passam o tempo todo correndo atrás do vento, ou correndo atrás de avião, como diz o ditado, contando as suas lorotas, fazendo seus planos, e planos esses mirabolantes. Mas os prudentes, eles põem a mão na massa e trabalham com dedicação. Queridos, o trabalho enobrece o ser humano. O trabalho traz dignidade para a vida e traz robustez para o caráter. O trabalho faz crescer a sociedade e gera riquezas para a nação. O trabalho promove o progresso e oferece segurança e dignidade para a família. Em todo trabalho há proveito, diz o escritor de Provérbios. Um outro provérbio interessante, Provérbio 26, 17, é bem interessante. O que, passando, se mete em questão alheia é como pegar um cão pelas orelhas. Eu gosto muito desse provérbio, queridos. Eu já cometi essa gafe, de se meter em questão do outro, se meter aonde eu não sou chamado. Quem já pegou um cão pelas orelhas sabe muito bem a dor que é. Tanto a dor do cachorro, que foi pego pela orelha, como a dor dele, que vai levar-lhe uma mordida. O cão, ele sente a dor na orelha, né? E quem pegou na orelha do cão, sente a dor da mordida. Assim acontece com aquele que se mete aonde não é chamado. Tem um ditado popular também que diz: nariz de porco não é tomada. Certo comentarista diz que esse é um ensino claro aí de Provérbios 26, 17. Há pessoas que sentem compulsão em se meter no problema dos outros. Parece que atrai, parece que tem alguma coisa magnética para ela se meter em confusão que não é dela. Sente-se arrastadas para o epicentro das desavenças alheias. Não cessam de dar palpites e conselhos onde não foram chamadas. Ninguém pediu a sua opinião, por assim dizer. E a pessoa é entrona. Não é o SN, sem noção. E acaba tendo problema. Em vez de pacificar as pessoas, acirram mais ainda os ânimos. Em vez de se sentirem recompensadas por terem sido um canal de bênção, ficam pesarosas por terem agravado a crise. Em vez de se sentirem alívio pelo dever cumprido, sentem o quê? A dor da mordida do cão que foi tomado pelas orelhas. Portanto, amados, os provérbios bíblicos temos que ter em mente. Os provérbios bíblicos, eles são 100% inspirados. Que todos concordem com isso. Todos são corretos. Todos são verdadeiros. Todos são sadios. Todos eles foram soprados nos ouvidos dos escritores e são inerrantes, infalíveis e eternos. Eu citei somente 2 de 31 capítulos do livro de Provérbios. Por outro lado, existem ditados populares que são falsos, Não tem como negar.
Outros são até verdadeiros, mas não são bíblicos. E existe até aqueles ditados populares, né, com meias verdades, mas que uma grande maioria de pessoas dizem que estão na Bíblia. Afirmam que estão na Bíblia, mas não estão. Nas últimas duas aulas, eu tratei de dois provérbios populares, né, que são confundidos com verdades bíblicas, né? E o primeiro foi: o dinheiro é a raiz de todos os males, quando, na verdade, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E na semana passada, um outro provérbio que eu enfatizei foi que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Na verdade, nem através de dor muitas pessoas vão a Deus. Na verdade, muitos se endurecem mais ainda por meio da dor. Outros realmente se convertem por meio da dor. Temos vários casos na Bíblia. Hoje eu vou citar mais um provérbio popular que muitos acreditam estar na Bíblia, mas que não está. Na verdade, vou citar dois ainda. Primeiro, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É interessante. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Esse ditado traz a seguinte mensagem: o homem se torna parecido com quem anda, chegando a fazer o que ele faz e falar como ele fala. Essa máxima, queridos, vai além do andar literalmente, sendo aplicado também ao que a pessoa lê e ao que a pessoa ouve. Por exemplo, uma pessoa que acompanha de perto uma personalidade, com o tempo, ela passa a assimilar algo dessa pessoa, como gestos, roupas, voz, andar, e até a maneira de pensar e, por que não dizer, de morrer, por incrível que pareça. Tem gente que andaram tão perto de alguns suicidas que acabaram se suicidando. O vocalista da banda de rock Nirvana, Kurt Cobain, ele suicidou-se com um tiro na cabeça. E muitos daqueles que o acompanhavam, ouvindo as suas músicas, acompanhando a sua história, acabaram tirando a própria vida da mesma maneira de que seu ídolo, por assim dizer. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Queridos, quem anda muito perto de pessoa fofoqueira, leva a fama de fofoqueiro e acaba também se tornando um fofoqueiro. Quem anda juntinho, muito próximo de traficante, acaba sendo chamado de traficante e, possivelmente, será também um traficante. Quem anda de mãos dadas com um beberrão é chamado de beberrão e não vai demorar muito, vai tomar alguns goles. Quem anda com assaltante é associado ao assaltante e não vai demorar muito para cometer alguns assaltos também. Quem anda com tolo se torna um tolo. Se você andar muito perto de uma pessoa que só vive para falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal de crente, você vai acabar cometendo esses mesmos pecados. Então fuja de alguém que só se aproxima de você para encher o seu ouvido de minhoca, por assim dizer. Ou repreenda, ou a corrija, né? Meu irmão, você tem alguma coisa contra o pastor? Fala na cara dele. Chama ele lá no gabinete, lá no quarto da igreja, fala com ele, não fala comigo, não. Tenha coragem. Então, quem anda muito perto também de algumas ideologias nocivas, acabará assimilando essas ideologias. Por exemplo, Jim Jones, o pastor louco, pirado da cabeça, com uma oratória fora do normal, convencia pessoas. Ele convenceu mais de 900 pessoas, queridos, a beberem veneno em 1978, em Jonestown. Ele lia avidamente, ou seja, andava muito próximo, lia de maneira de horas e horas livros de Karl Marx, Joseph Stalin, Adolfo Hitler. Um pastor se alimentando de alimento podre não vai dar boa coisa, queridos. Não vai dar. Ele andou tão próximo desses homens diabólicos que se tornou um monstro e levou muitas pessoas ao inferno, inclusive ele mesmo, que deu um tiro na cabeça própria. Agora, queridos, quem anda com o sábio, ele vai se tornar sábio.
Quem anda com o homem de Deus assimila também as virtudes e o caráter desse homem de Deus e é também chamado de homem de Deus. E mais, quem anda com Jesus tem a mente de Jesus, os pensamentos de Jesus, o modo de viver de Jesus. Agora, como que andamos com Jesus? É simples, conhecendo a palavra de Deus e conversando com ele diariamente. Quem lê a Bíblia e ora, assimila os pensamentos e as atitudes que Jesus teve quando estava aqui na terra. Quem anda com Deus ama, pois Deus é amor. Quem anda com Deus assimila o caráter de Deus. A Bíblia fala de várias pessoas que andaram com Deus, queridos. Enoque, diz a Bíblia, andou com Deus e Deus o tomou para si. Gênesis 5, 24, 25. A vida de Enoque foi tão transformada por esse caminhar, um caminhar íntimo, que Deus tomou ele para si, levou ele para o céu. Então, quem vive em comunhão com a Bíblia passa a pensar segundo a Bíblia. É por isso que no passado recente, 20, 30 anos atrás, os cristãos eles eram chamados de Bíblia. Ali vai um Bíblia. Infelizmente, hoje em dia, né, os cristãos não são chamados mais de Bíblia, são chamados de fake. Cristão fake. Essa é a realidade. Os discípulos da igreja primitiva, eles andaram em tanta comunhão com Jesus que passaram a ser chamados de cristãos lá na Antioquia, Atos 16, 26. Andaram tão próximos de Cristo, orando, lendo, jejuando, que passaram a ser chamados de cristãos. Portanto, amados, apesar desse ditado popular não estar na Bíblia e não ser inspirado por Deus, ele tem um fundo de verdade. E eu te pergunto, nessa noite, com quem você tem andado? Eis a questão. O que você tem lido? O que você tem colocado para dentro de si? Você tem lido mais comentários do YouTube, lido mais mensagens de WhatsApp ou tem lido mais a palavra de Deus? Com o que você tem se alimentado? Vamos ver mais um ditado popular, queridos, que muitos afirmam que está na Bíblia, mas que não está. Né? É interessante esse ditado. Pau que nasce torto nunca se endireita. Provavelmente você já ouviu esse ditado. Provavelmente. Pau que nasce torto nunca se endireita. A mensagem que ele tem passado ao longo dos anos é que existem pessoas irrecuperáveis, casos sem solução, causas perdidas. Pessoas que nasceram tortas, cresceram tortas e vão morrer tortas. Para os seguidores desse ditado, não adianta, queridos, tentar consertar pessoas tortas. Não existe mudança de vida. Esse negócio de conversão é balela. Não há mudança, não há transformação. Os adeptos desse ditado pensam assim. Para os adeptos dessa filosofia, por assim dizer, um homossexual, ele vai morrer homossexual. O futuro de um traficante é a cadeia ou a morte, assim como o dos usuários de drogas. Os que creem que esse ditado é correto e bíblico, quando não é, dizem que um alcoólatra morre alcoólatra, que um ladrão morre ladrão, um cego morre cego, um aleijado morre aleijado, e uma pessoa de mau caráter vai morrer com mau caráter. Eles cantam constantemente aquela famosa musiquinha da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Agora, biblicamente, esse ditado é totalmente falso e sem nenhum princípio de verdade, nada verdadeiro. Porém, alguns crentes, infelizmente, são adeptos desse conceito. São adeptos, literalmente, acreditam que pau que nasce torto nunca se endireita. Quando escutam que um traficante se converteu, logo dizem, eu não acredito. Não acredito, está se escondendo atrás da Bíblia. Quando sabem da conversão de um assaltante de banco, mesma coisa, estão se escondendo atrás da Bíblia. Se ouvem que um homossexual entregou a vida para Jesus e agora deseja casar-se com uma mulher, dizem, não, ele está fingindo. Está fingindo, isso não é possível. Queridos, aquele que não conhece a Bíblia pode até ser um adepto desse conceito. Sim,
não conhece a Bíblia. Um povo que tem as escrituras como regra de fé, a assimilar esse tipo de filosofia é inadmissível. A Bíblia e a prática nos mostram que pessoas que nasceram tortas, cresceram tortas, podem e foram endireitadas por Deus. O que não faltam são casos e mais casos. Eu e você, nós fazemos parte desse grupo. Já nascemos tortos, essa é a verdade. Já nascemos em pecado. Já nascemos a caminho do inferno, totalmente tortos. E Jesus nos endireitou. Espero que esteja endireitando você também, consertando a sua vida dia após dia. Pessoas, queridos, que aos olhos humanos eram irrecuperáveis, mas que foram o quê? Recuperadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que falar de Maria Madalena? Lembra dessa Maria Madalena? Irmãos, ela era uma prostituta. Ela era tortinha, por demais. Jesus, o carpinteiro de Nazaré, endireitou a vida de Maria. Ela tinha 7 demônios, todos foram expulsos, e ela passou a servir a Cristo. E o que falar do endemoniado gadareno? O sujeito tinha uma legião de demônios, que o mantinha torto. Ele vivia no cemitério, andava pelos montes gritando, vivia diariamente pelado, tinha uma força sobre-humana, era agressivo. Quer mais tortuosidade do que essa? Mas Jesus entrou em sua vida, expulsou os demônios e o endireitou para a glória de Deus. De endemoniado, ele passou a ser um pregador. De problemático e agressor das pessoas, ele passou a ser um pregador da palavra, um solucionador de problemas. De perturbado por demônios, ele passou a perturbar os demônios. Ele passou a pregar em Decápolis, queridos, das cidades que ficavam ao leste de Israel. Amado, Jesus é especialista em causas perdidas. Jesus sabe como usar o martelo, a plaina, o formão e os pregos para endireitar pessoas tortas. Jesus sabe desentortar pau torto. Pedro era torto ao extremo. A língua dele era tortinha, mas Jesus o endireitou. Paulo também era torto. Jesus o endireitou. Todos nós éramos tortos, pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, que morreu por nossos pecados, tem a cada dia nos endireitado para a glória dele. Humanamente falando, é impossível endireitar um pau que nasce torto. Humanamente falando. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, meu querido? Guarde essa palavra, nunca use esse ditado, nunca creia nessas filosofias doidas, em nome de Jesus. Se você hoje está torto, está envolvido ou está em práticas pecaminosas, não acredite na voz do diabo, que diz para você que você vai morrer assim. Você não precisa morrer assim. Você tem amigos, tem irmãos que oram, peça ajuda. Lembram da máxima do mês passado, que foi o mês de setembro amarelo? Se precisar, peça ajuda. Peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda à sua esposa, ao seu marido, a um amigo. Peça ajuda, peça socorro, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus te louvamos, Senhor, por mais essa noite, por mais um pouquinho dessa explicação, desses ditados ou supostos versículos que muitos confundem, mas que tem algumas aplicações interessantes, Senhor. Até os versículos, ou até os ditados populares que são falsos, nos trazem ensinamentos, Pai. Os ensinamentos. Esse, por exemplo, que pau que nasce torto nunca se endireita. Por mais que seja um ditado totalmente errado, nos traz ensinamentos e nos mostra tantas aplicações de pessoas que foram tortas e foram endireitadas por Ti, Senhor. Muito obrigado, porque eu faço parte desse grupo.
que foi endireitado e continua sendo endireitado a cada dia para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.